Oi, tropinha! Eu espero que vocês estejam bem e aprendendo a dar umas tiradas com a professora Vitória. Ela me pediu para falar com vocês sobre alguma coisa legal, então nós vamos falar da filmadora TechPix, que é a filmadora mais vendida do Brasil. Mentira. Essa piada nem é da época de vocês. Bom, antes de começar, eu preciso me apresentar, né? Meu nome é Marlon Ribeiro, eu sou psicólogo e eu conheço a Vitória de outros carnavais. Eu fui aluno dela no quinto ano do Fundamental, então eu virei anjinho muito cedo. Depois a gente se reencontrou no colegial, ela me deu aula durante um ano no ensino médio e depois ela se tornou a coordenadora da escola onde eu estudava. Depois disso a gente acabou se tornando um pouco amigos, assim, né? A gente era amigo de quadra, a gente jogava vôlei junto. Ela carinhosamente apelidou a mim e aos meus amigos que jogavam vôlei na época de Gangue GLS do Monsenhor. Olha como eu sou velho, até a sigla já tá inadequada, ultrapassada. Ela me dava carona pro vôlei, a gente ia pro vôlei junto, a gente curtia churrasco do vôlei junto. Enfim, eu acho que eu tive a experiência quase completa. Faltou só ela ser a minha mãe. Mas eu aproveito a oportunidade para agradecer grandemente os conselhos que a professora Vitória me deu sobre um relacionamento tóxico que eu vivi na adolescência, quando a gente nem sequer sabia do que é que isso se tratava como a gente sabe hoje. Obrigado, Vicky Vicky. Eu vim aqui hoje conversar um pouquinho com vocês sobre acessos, coisa que nem todo mundo tem. Eu não vou fazer o militante palestrinha nem nada disso, mas eu preciso destacar uma coisa. Para a gente ter acesso, a gente precisa pertencer. E existem alguns nichos, alguns grupos, algumas minorias sociais que são recortes da população que ficam marginalizados, eles ficam à margem da sociedade. Eles não estão aqui no centro. E essa galera que está marginalizada tem pouca oportunidade de acesso. E aí eu tô falando de negro, de pobre, de mulheres, de indígenas, da população LGBTQIA+, das pessoas com deficiência, enfim, de todas as minorias sociais. Eu tenho certeza que vocês estão estudando na pandemia e entendem direitinho o que é que eu tô querendo dizer. Então vamos pular para a parte em que a gente fala da reinserção dessas minorias na sociedade. Coisa que só vai acontecer através de políticas públicas. E agora entra a parte onde eu falo de mim. Eu venho daquela camadinha, daquele extrato social onde está a maior parte da população do mundo. Que é o pobre, né, gente? E eu também faço parte da população LGBTQIA+. Eu perdi o meu pai, que era o arrimo da minha família, aos 9 anos, algo que foi determinante para as mudanças no nível de vida que eu e a minha família levávamos. Pensa, lá atrás, em 2001, uma mulher viúva tocando uma família era bem difícil. Muito parecido como é hoje. Eu agradeço muito por eu ter tido muitos privilégios e eu reconheço que esses privilégios me garantiram alguns acessos e que as políticas públicas me garantiram outros acessos também. Um desses acessos que as políticas públicas me garantiram foi a oportunidade de ingressar na universidade através do ProUni. Na minha época de migrar do ensino médio para o ensino superior, bons 12 anos atrás, o ProUni ele ainda era muito novinho, ele tinha sido praticamente acabado de ser criado. Se eu não me engano, ele foi criado em 2004 para começar a valer em 2005. E foi através do ProUni que eu consegui fazer essa migração. Ainda bem. Porque, gente, eu, bobão, um adolescentão, nunca tinha me preocupado em fazer nenhum investimento intelectual para eu saber um pouquinho mais sobre a minha orientação vocacional, né? Qual era, para onde estava direcionada as minhas habilidades para o trabalho. Eu nunca fiz isso, eu nunca pensei nisso. Coisa que eu acho que também deve estar acontecendo com vocês, né? Ou com alguns de vocês. Então, por favor, aprendam com o meu erro.
Agora, peneira de voleibol eu fazia todas, passava em todas. Nunca ganhei R$ 1 com isso. Eu ganhei amizades, experiências, lesões, uma cirurgia do joelho e umas medalhinhas aí, uns troféuzinhos. Então, eu já sabia que esse não seria o meu meio de vida. Eu não ia ganhar dinheiro com isso, eu não ia trabalhar com isso. Então, eu precisava estudar. Eu só quero fazer um parênteses aqui e dizer que 17 anos é muito cedo pra gente ter uma epifania e saber o que a gente quer ser quando a gente crescer. Porque a gente já cresceu, então a gente deveria saber. Então, assim, nessa etapa, esse investimento intelectual, ele serve para autoconhecimento. É para você conhecer quais são as suas habilidades, quais são os seus gostos. Então, nesse sentido, ele é muito válido. Só que tem aquele negócio, né? Como eu falei, sendo pobre, não tinha a menor possibilidade da minha mãe pagar uma universidade privada para mim. A vida sempre foi feita de sacrifícios, a gente teve muito conforto e tudo mais, uma grande, e eterna e infinita ajuda da minha avó, né, que fez das tripas coração para ajudar a mim, ao meu irmão e a minha mãe, né, a minha família. Só que a gente tinha que fazer escolhas. E o estudo sempre foi muito valorizado na minha família. Minha mãe sempre incentivou a gente a estudar, a fazer cursos, a buscar oportunidades, e ela sempre, sempre se desdobrou para permitir que eu e o meu irmão pudéssemos nos dedicar aos estudos sem ter que dividir o nosso tempo e o nosso esforço entre o estudo e o trabalho. Só que aí chegou a hora, né? 18 no lombo, eu saí de Futuro do Brasil para Problema Social. Eu tive que fazer as coisas muito correndo, fazer decisões muito apressadamente, só que a sorte, as bênçãos, o cosmos, seja lá o que for, esteve ao meu lado nesse momento, ainda bem. E todas essas coisas me favoreceram. Eu consegui fazer um bom Enem e eu me candidatei para o ProUni. O problema foi a hora de escolher os cursos. Eu não sabia. O que eu fiz? Como bom brasileiro que tem um problema e precisa resolver, joguei no Google. You can Google it. Eu fiz um teste vocacional na internet achando que ele fosse me dar uma direção, um norte. E eu acabei ficando mais confuso ainda, porque ele me ofereceu um perfil profissional. Recheadíssimo de opções de curso. Tinha desde arquitetura, veterinária, jornalismo, pedagogia, psicologia e eu acho que mais uns 14 milhões. Novamente, como bom resolvedor de problemas, brasileiro que sou, o que eu fiz? Não, dessa vez eu não usei o Google. O meu repertório inadequado para resolução de problemas era vasto. Eu fiz mamãe mandou. Eu fiz mamãe mandou. E aí eu me candidatei para 3 cursos no ProUni. A psicologia foi a primeira opção, jornalismo foi a segunda e a terceira eu nem me lembro mais. Gente, é sério, não façam roleta russa com as decisões de vocês. Essas escolhas importantes precisam ser feitas de forma consciente. Então, por favor, o mínimo de consciência nessa hora. Não faça mamãe mandou e não decida as coisas a partir do Google. Aprendam com o meu erro. Comigo deu certo, mas poderia ter dado muito errado, muito errado. Aprendam com o meu erro. Se vale de dica, de orientação, busquem um profissional de psicologia para fazer uma orientação vocacional. Tem psicólogo no SUS, que é de graça, porque o SUS é uma política pública. tem psicólogo estagiário em universidades que estão se formando e precisam atender para fazer os estágios. Tem psicólogo em ONG e igreja que atende de forma gratuita. E também tem psicólogos com o mínimo de consciência social e sabe que a psicologia é elitizada e atende num valor reduzido ou até mesmo de graça.
Então, existem alternativas além daquele testezinho seco no Google. Só não vale coach. Enfim, eu fiz as minhas escolhas, mas com o na mão de dar errado e eu ter que repensar e refazer tudo que eu tinha programado. As chances de dar errado eram enormes, até porque eu decidi o curso que eu ia fazer da faculdade através de mamãe mandou. Cara, Ai, que burro, dá 0 pra ele. resultado da thread, gente. Eu conversei com a minha mãe. Faz o vestibular na universidade em que você escolheu sua primeira opção e tenta entrar para garantir a vaga até que o processo seletivo do ProUni termine, pra gente até ver se vai dar certo ou não vai. Então ela já fez mais um sacrifício por mim de pagar o vestibular e as mensalidades que eu cursaria até que a vaga do ProUni saísse. Só que lembra que eu falei que o ProUni ele era novinho? A gente não sabia direito como que funcionava, a gente não tinha tanto acesso à informação quanto a gente tem hoje. Então eu deixei o meu RG cair lá na porta da faculdade. Bem-vindos ao capitalismo. Melhor dizendo, eu fiz o vestibular da faculdade privada, acertei, sei lá, míseras 30 questões e consegui entrar na faculdade. Só que foi aí que o desespero começou. Acessos que são suprimidos são difíceis da gente perseguir. Ainda mais se você quer fazer tudo certo. Eu entrei na faculdade, tomei gosto pelo curso, graças a Deus. Tomei gosto pelo papel de estudante, que eu sempre fui muito bom nisso. Graças a Deus. Só que eu estava fodendo a minha mãe para pagar a mensalidade da universidade privada. O ProUni estava demorando muito, eram muitas avaliações, o processo seletivo era muito longo. Tinha que esperar prazo para coleta de documento, prazo para primeira chamada dos entrevistados, prazo disso, prazo daquilo. Enfim, uma burocracia do videocassete. Enfim, foram 3 meses pagando a universidade e esperando o ProUni dar certo. Eu devo ter feito, junto com a minha mãe, umas 5 visitas ao departamento financeiro. Eu acho que umas, sei lá, 3 entrevistas com a responsável. E cada hora ela pedia um documento diferente para comprovar renda, para comprovar composição familiar, para comprovar tipo sanguíneo, pedigree do cachorro. E tinha também muito choro, meu e da minha mãe, de perceber toda essa dificuldade para conseguir entrar na faculdade, caralho. Eu tinha todo o perfil socioeconômico para preencher a vaga de bolsista. E, inclusive, eu fui o segundo colocado do meu curso. Só que a universidade estava toda hora colocando um empecilho, me oferecendo alguma barreira. Engraçado era que todo ricaço de caminhonete saía lépido e fagueiro porque tinha conseguido a bolsa, porque era empresário, não tinha uma comprovação fixa de renda, tava tudo no nome dos laranja, né? Enfim. E eles saíam todos felizes na caminhonetona deles, no carrão importado, que eu não sei falar o nome até hoje. E eu e minha mãe saíamos aos prantos dentro de um Uno Mille que ia quebrar no quarteirão da frente. Mas, gente, eu não tenho nada contra empresários. Eu até tenho amigos que são. Enfim, no final das contas, eu consegui a bolsa. A faculdade me ressarciu aqueles 3 meses que a minha mãe tinha pago das mensalidades. Eu fui o primeiro 10 de uma professora. Eu fui monitor de neurofisiologia. Eu até ganhei um troquinho por conta disso, porque a faculdade daria descontos, mas como eu já não pagava, eles me deram o valor do desconto em dinheiros, em barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Enfim, gente, o sonho deu certo. Eu queria só rapidinho contar mais uma outra coisa, uma outra perseguição de acesso que durante a faculdade eu também experimentei.
Eu fui estagiário da Defensoria Pública lá da minha cidade. Eu morava em São José do Rio Preto. E no dia da prova, eu cheguei lá e eu vi todo mundo extremamente engomadinho. Os estagiários de terno, as estagiárias de direito, né? Todo mundo de terninho, de sainha, de saltinho, coque. Parecia umas aeromoças, só que no chão. E tinha um monte de gente da minha turma que também tava lá. Todo mundo num perfil muito diferente de mim. Uma galerinha rica, menina, loiro, odonto, sobrenome chique. E aí tinha essa galera toda, que era mais ou menos umas 15 pessoas. E tinha um colega negro e eu. Viado, pobre, bolsista, feio e com sobrenome Silva Ribeiro, do qual eu me orgulho muito. Imediatamente eu pensei, não vai rolar pra mim não, isso aqui não vai estar dando certo pra mim não. Nunca que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo vai aceitar uma bicha pobre, fudida no seu quadro de funcionários. Só pobre. Fudido. Eu decidi fazer a prova e a entrevista porque eu fiquei com vergonha de virar as costas e ir embora. Resumo da thread. Eram 2 vagas, eu fui o segundo colocado e eu precisava só de uma vaga. Eu fiz o estágio durante 1 ano, era um estágio remunerado e eu conheci pessoas incríveis. Um beijo super carinhoso pra Dayana, pra Ana Clara e pra Sabrina, que foram as minhas supervisoras lá na Defensoria Pública. Mais um espaço ocupado, check! Então, assim, galerinha, pra finalizar, né, depois desse depoimento, de vocês ficarem me tolerando durante todo esse tempo, eu queria dizer pra vocês o seguinte. É foda. É foda. Ocupar espaço é foda. Porque é como se não fosse feito pra nós. É como se a gente não coubesse naquele lugar, como se a gente não pertencesse àquele espaço. Mas ele é nosso. A sensação é de você desbravar um território novo. Uma mata virgem. Quem vem primeiro se lasca porque tem que abrir caminho. Mas abre o caminho. Então lá atrás eu abri caminhos também. Ocupando uma vaga de bolsista dentro de uma faculdade privada, das mais caras inclusive, através de uma política pública de inclusão e de reparação. Eu também abri caminho para que pessoas como eu se vissem representadas dentro de um espaço de um dos maiores órgãos da justiça gratuita do nosso país, que é a Defensoria Pública. Hoje tá tudo um pouquinho mais fácil, mesmo que a bolsa em faculdade privada ainda seja um lugar elitizado. Mas ele tá aí. A gente precisa usufruir dele. A gente precisa usufruir dele para que isso aqui aconteça. Tropinha, eu espero ter conseguido tocar alguns de vocês de forma bastante genuína e eu espero ter conseguido passar a mensagem de que lutar para ter sucesso é importante. Eu já me coloco à disposição para quem precisar. A Vitória tem o meu telefone, eu sou super acessível, vou adorar receber uma mensagem, trocar ideia com vocês. Eu vou deixar o meu Instagram aqui também, se vocês quiserem me mandar alguma mensagem. Eu tô super à disposição para o que vocês precisarem. Então, seguinte, tomem juízo, não mistura com vodka, beba água, faça carinho no cachorro e se empoderem. Porque num mundo que se alimenta das nossas inseguranças, demonstrar capacidade é um ato de rebeldia. Tchau!